Olá, meu nome é Paulo Cogos, não vou cantar nenhuma musiquinha nessa live aqui porque eu tô muito irritado. Só vou esperar chegar alguns espectadores. Eu quero falar nesse vídeo a respeito da normatização do crime e a sua relação com o esquerdismo, que aliás é a própria normatização do crime. Vocês devem estar acompanhando aí algumas notícias dizendo fulano de tal agrediu um travesti, agrediu um homossexual gritando viva Bolsonaro. Coisas do tipo. Isso é uma mentira descarada. Até teve uma amiga minha feminista que falou, olha, uma amiga minha sofreu assédio e o motoqueiro que assediou ela falou, quando o Bolsonaro for eleito eu vou aí te estuprar. Fanfic de esquerda. Por que isso? Porque justamente as pessoas decentes que estão votando no Bolsonaro ou estão fazendo para coibir o crime porque ninguém mais aguenta 60 mil homicídios. E nessa hora, nessa guerra contra o crime, não existe LGBT, hétero, homem, mulher, branco, negro, pobre, rico. É a humanidade de bem contra o crime. É isso que eu defendo. O Bolsonaro tem milhões de defeitos, eu discordo dele muita coisa. Eu acho até que ele é um bandido em muita coisa que ele fez ali no governo. Como, por exemplo, querer alistamento militar obrigatório de 3 anos, que é um crime de sequestro. Mas o fato é que se o Haddad entrar, a coisa vai feder. Porque o Haddad defende soltar bandido, o Haddad é o pior dos bandidos, o PT sempre foi aliado do crime, a aliança PT-PSDB aparelharam o PCC aqui no estado de São Paulo, onde o PSDB é uma praga que não sai de jeito nenhum, o PSDB é para São Paulo que o PT é para o Brasil, e assim por diante. Então, os governos de esquerda tendem a aparelhar o crime porque eles se valem do crime, eles se aliam ao crime, eles desestabilizam o tecido social, as estruturas civilizacionais, econômicas, morais, para aumentar, expandir o escopo do poder do Estado. Essa é a aliança entre a esquerda e o crime, já preconizada pela Escola de Frankfurt. Então, é muito óbvio que a esquerda está cooptando mais uma vez os assassinos, os estupradores, as gangues de homofóbicos para tentar derrubar o Bolsonaro e colocar o Haddad no poder. Vocês realmente acham que um estuprador vai falar eu vou ficar livre na hora que o Bolsonaro for eleito? De jeito nenhum. Por mais defeitos que o Bolsonaro tenha, ele é o único candidato que defende a castração química para estuprador. Ele é o candidato que quer armar as mulheres. Ele é a salvação do Brasil, eu estou idolatrando o Bolsonaro? De jeito nenhum, eu não me rebaixo a esse ponto. Eu, com todos os meus defeitos, me considero muito melhor que o Bolsonaro. Eu não vou me rebaixar ao ponto de idolatrar um cara que eu também deploro. Mas é menos pior no sentido de que nós temos que combater o crime e usar os políticos como massa estratégica. Os políticos não nos usam como massa de manobras? Usam. Então vamos usar os políticos como massa estratégica. Eu nunca vou gostar do Bolsonaro. Só vou usá-lo no poder para reduzir um pouco o crime e permitir que a população se reequipe, tenha uma pausa para respirar. Eu mesmo, talvez, eu acho que nem vou votar no Bolsonaro. Mas quando eu faço um vídeo desse, eu tenho certeza que eu consigo trazer os indecisos para o Bolsonaro e trazer os bolsonaros para a posição contrária à democracia. E assim nós vamos chegando na verdadeira liberdade, que é a eliminação desse sistema horroroso que é a democracia. Porque se não fosse a democracia, não haveria ameaça do Haddad. Já pensaram nisso? Então eu não tenho dúvidas disso. A esquerda o tempo inteiro criou facilidade para a bandidagem, criou privilégio para a bandidagem, impediu os policiais de matar os bandidos em combate. Solta a bandidagem. E agora, que eles estão começando a perder uma eleição, eles estão cooptando a bandidagem para confundir a cabeça das pessoas, achar que o criminoso é a direita. Eles estão querendo associar a direita a crime quando historicamente é o contrário, as evidências históricas mostram isso. Então eu vou falar um negócio que eu fiquei muito irritado ontem. Lá estava eu, dando uma olhada ali, quando eu vejo a seguinte notícia. O assassino, isso no site da Carta Capital, do negócio de extrema esquerda lá. O assassino Guilherme de Pádua está apoiando o Bolsonaro. Aí eu fui olhar o Facebook do cara e ele realmente está falando assim, eu sempre votei no PT na vida e agora eu cansei da corrupção, né? Bolsonaro. Meu amigo, que descaramento da esquerda. A sociedade ainda tem um pingo de decência. Não a mídia, não os professores, não os formadores de opinião, não os dos influenciadores digitais, mas a sociedade, o trabalhador, o despachante, a dona de casa, esses têm um pouco de decência ainda. E é claro que um assassino, como Guilherme de Pádua, ao apoiar o candidato X ou Y, vai tirar votos do candidato X e Y e vai servir de argumento para a esquerda, tanto é que um site de esquerda falou, olha o assassino apoiando o Bolsonaro. Mas espera um pouquinho.
A esquerda sempre falou que ele não era mais assassino, que ele se arrependeu, que ele se ressocializou, e eu sempre fui contra essa palhaçada. Me irrita profundamente, me deixa triste ver que um cara, um assassino maldito desse Guilherme de Pádua, para quem não sabe, ele assassinou uma atriz de novela, Daniela Pérez, a tesouradas. Me irrita o fato dele estar solto, saudável, bem nutrido, com o Facebook, com vários seguidores idiotas. Porque para seguir um cara desse, o cara tem que ser menos que um idiota. Então, se eu fosse candidato a alguma merda, ou se eu tomasse o poder por um golpe militar, porque foda-se a democracia também, se eu fosse imperador dessa caceta, era pro Guilherme de Pádua tremer na base. Porque eu ia pegar ele. Aí o Estado de Direito, a Constituição, eu ia espetar tudo numa labarda e enfiar no canal retal dele. Eu ia atrás de todos os bandidinhos que a esquerdinha, que a democracia soltou. E eles iam ser torturados e mortos brutalmente, um por um, em praça pública. Eu ia filmar e distribuindo para a ONU. E se a ONU viesse pisar aqui, eu ia construir uma arma nuclear e falar: pisa, seus filha da puta, aquela! De leve! De leve! Tá globalista também. É assim que tinha que ser. Então, me deixa triste que esse cara exista ainda. Me deixa triste que esse filho da puta, desse Guilherme de merda, de Pádua, assassino de merda, esteja andando pela rua quando ele deveria ser boicotado no mínimo. Eu gostaria de ver linchamento, eu gostaria de ver o fim dessa bosta de Estado de Direito do caralho. Assassino tem que morrer. Estuprador tem que ser brutalmente torturado com requintes de crueldade. E se você discorda de mim, vá pra puta que te pelo cu pariu, seu esquerdalha de merda. Ok? Tem que matar. Tem que perder a bala mesmo. Filhas da puta. Vagabundos. Comunistas. Viva a memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que evitou 8 atentados à bomba, 3 sequestros de avião, dezenas de atentados e assaltos. Graças à tortura de comunistas. Eu defendo, sim. Isso é um método para evitar uma maior. Pô, o terrorista bota uma bomba lá no metrô. Você não sabe onde está a bomba. Aí você vai falar: terroristinha, você pode, por favor, dizer pro titio onde é que tá a porra da bomba? Não. Você pega um eletrodo, enfia na uretra dele e fala: fala, filha da puta! Tem que ser assim. Se ele for muçulmano, você pega um bacon e faz ele comer. Acabou a porra. Direitos humanos. Vai tomar no rabo. Bom, me perdi um pouco aqui. Onde é que eu queria chegar? Eu queria chegar que é óbvio que um governo que vai endurecer com a bandidagem vai fazer os bandidos tremerem. E o Guilherme de Pádua é um bandido. Um cara confessa que sempre votou no PT. O que aconteceu? Tomou uma pílula de reconstituição neuronal? Um cara que votou no PT, ele sempre será um estúpido. Ele sempre será um burro. Não estou falando do analfabeto lá do interior do Nordeste que recebeu o Bolsa Família. Não, esse cara é a massa manipulada. Agora, um cara estudado que vota no PT é um canalha, um retardado. Esse cara não vai mudar. Então não devia votar. Agora, de repente ele muda para o Bolsonaro? Então o que eu quero dizer é que está na cara. É óbvio que o PT comprou o Guilherme de Pádua para dizer que vota no Bolsonaro. Conclusão. Assim como o líder da KKK, entendeu? O líder da KKK nos Estados Unidos, uma organização racista de merda, falou que apoia o Bolsonaro. Ele não é burro. Ele sabe que o candidato que ele apoiar no Brasil vai perder voto. Ele não é burro. Então é claro que a esquerda comprou o líder da KKK para defender o Bolsonaro, para fazer o Bolsonaro perder voto. Mas não precisa talvez nem comprar, porque a KKK historicamente sempre foi de esquerda. A KKK sempre foi democrata. Sempre foi a porra do Partido Democrata que ajudou a KKK. Que compôs a KKK. Os abolicionistas da escravidão sempre foram republicanos, nunca foram democratas. Os democratas sempre foram racistas a favor da escravidão, historicamente. Che Guevara, ele tinha lá um sujeito que servia com ele na Revolução, que ele maltratava porque ele era negro. O Che Guevara chamava ele de negrito. Pejorativamente, maltratava, abusava dele. Aí o negrito apelidou o Che Guevara de El Chancho, que significa porco, porque o Che Guevara não tomava banho, fedia. Mas a esquerda não fede só fisicamente, a esquerda fede moralmente, tudo na esquerda fede. Por isso que pra mim chega, eu não tenho mais porra de paciência com a esquerda.
A esquerda tem que ser extirpada da face do universo. Vamos ter uma discussão só de direita no mundo. Monarquista, anarcocapitalista, liberal clássico. A esquerda tem que ser totalmente exterminada da face do universo, porque isso é uma praga, isso é uma doença. Pinochet, o general Augusto Ugarte Pinochet, matou muito pouco. Tinha que ter matado mais. Entendeu? Tinha que fuzilar, tinha que jogar de helicóptero. Ai, coitado, então vai junto! E bandido também. E quem tem feito de bandido também. É impressionante. Agora, a direita, ela acaba caindo na armadilha democrática, porque a esquerda é sempre assim. A esquerda sempre defende que você faça aquilo que é melhor para ela própria. Então a esquerda que fuzila, que mata gays, que mata e escraviza negros, a esquerda que sempre se vale dos métodos mais sujos para chegar ao poder, exige que você, da direita, seja respeitador da Constituição e do Estado de Direito, e a direita cai nessa armadilha. O próprio Bolsonaro falou uma frase que me deixou assustado a ponto de quase vestir um adesivo de Helenão. Ele falou, nós vamos ser escravos da Constituição. Como assim, escravos da Constituição? Como assim pessoas, seres humanos, serem escravos de um pedaço de papel rabiscado por comunistas? Então essa é a armadilha. Não engulam isso, não deixem com que a esquerda normatize o crime, de forma que todo ato de legítima defesa seja visto como um ato de barbárie. A legítima defesa não pode ser encarada como barbárie. Então, como que nós defendemos que a nossa sociedade seja escrava da Constituição, sendo que a Constituição é apenas um instrumento muito ardiloso de tomada de poder? O mais ardiloso que existe. Ou vocês têm dúvida que a partir da assinatura da Magna Carta, com João Sem Terra, o poder na Inglaterra foi se centralizando? A Magna Carta não serviu para libertar o povo inglês. A Magna Carta serviu apenas para corrigir, do ponto de vista daqueles que detinham o poder, uma situação onde a população estava se rebelando contra os abusos dos poderes centrais. Então, os nobres se adiantaram, balizaram o poder no nível onde eles estavam, naquele extrato. E a partir desse extrato, o poder pôde se centralizar com a população ficando incauta. É essa postura incauta que nós nunca podemos tomar e que o Fábio Osterman defende. O Fábio Osterman defende que você simplesmente confie nos políticos. Deixe que eles te dão a liberdade. Essa é a pior forma de democracia que tem. Qual o problema do socialismo democrático? O problema do socialismo democrático é que as pessoas acham que o Estado tem que dar saúde, educação, transporte. Essa é a esquerda mainstream. Mas tem a esquerda do gradualismo. O gradualismo é um tipo de esquerda porque eles querem que o Estado te dê a liberdade contra ele mesmo. Vai se ferrar, cara. Nós temos que conseguir isso na bala. As estruturas sociais é que podem pressionar ou se abster de pressionar o poder político. Sempre foi assim ao longo da história. Se vocês pegam os grandes autores de ciência política, Wegelin, eles mostram que não existe uma mudança estrutural contra o poder partindo das estruturas internas do poder. Isso sempre é externo. Isso sempre é uma reformulação moral da sociedade. E quando eu me refiro a reformulação moral, eu não me refiro a um movimento revolucionário. Eu me refiro a uma contra-revolução. E aí que eu entro em discordância um pouco com o Olavo de Carvalho, quando ele cita, por exemplo, as leituras de Erich von Leden, onde ele fala que a direita não pode cair na armadilha da revolução contra-revolucionária. Eu discordo do Olavo de Carvalho e eu discordo até do von Leden, que é um escritor que eu admiro muito, porque esta é uma visão imanentista do que é uma revolução. O que nós não podemos fazer é revolucionar a nossa maneira de enxergar a lei natural. O que nós não podemos permitir é uma revolução contra a lei natural. Então, quando o von Leden critica a revolução contra-revolucionária no âmbito político imanente, ele está tirando o caráter absolutista daquilo que é absoluto, que é a lei moral, e colocando no imanentismo político. Então, nós não podemos nos rebelar contra o sistema, nós não podemos ter uma violência retaliatória contra o sistema que nos oprime, de forma, inclusive, revolucionária? Claro que podemos. Porque se nós aplicarmos isso nos outros setores da sociedade, que não diferem da política, no que diz respeito à submissão a uma lei moral, nós não poderemos ter uma revolução industrial, nós não podemos ter uma revolução tecnológica. Tem que ter revoluções. O que nós não podemos permitir é uma revolução moral. Nós não podemos permitir nunca que o sistema
pela sua própria torpeza, pela sua própria imoralidade, nos influencie a tal ponto que nós adotemos uma postura de leniência com as nossas próprias imoralidades. Isso seria uma revolução mais transcendente, que aí eu concordaria com o Olavo de Carvalho e com o Von Henry. Agora, pegar em armas para defender o que é certo, não. É aí que eu discordo da esquerda. A esquerda sempre defendeu um banho de sangue, sempre defendeu que milhões morram em nome da revolução, desde Stalin até Eric Hobsbawm. Eu não. Eu defendo a proteção da população contra todos esses tipos de choque, seja um choque macroeconômico, seja um choque de uma guerra civil. Eu sempre prefiro evitar esse tipo de coisa. Mas se tem uma coisa pior do que a guerra, já dizia John Stuart Mill, é uma paz injusta. Até o Lutero, que eu não gosto dele nem um pouco, ele dizia: a paz se possível, mas a justiça a qualquer custo. Olha eu citando Lutero aqui, pelo amor de Deus. O pior cara do século XX, eu citando ele, porque quando o cara fala uma frase certa, ele falou uma frase certa, não importa quem ele seja. Estratégia. A estratégia é a moral. Ela trabalha do lado de quem a aplica. A diferença entre o lado ruim, o lado imoral, o lado esquerdista, o lado sujo, e o lado daqueles que defendem a volta à lei natural, a direita, o conservadorismo, a liberdade, onde eu incluo meus colegas libertários aqui, claro. Sabe qual é a diferença? A diferença é que nós temos um objetivo diferente da esquerda. E qualquer manual de ciência militar vai te dizer isso. A estratégia tem que estar submetida aos seus objetivos, ela tem que estar adequada aos seus objetivos. E o nosso objetivo é a obediência à lei moral. De forma que a nossa estratégia nunca pode violar a lei moral. É claro que existem circunstâncias. E essas circunstâncias entram no cálculo moral, mas os parâmetros absolutos do cálculo moral não mudam. Essa é a diferença entre nós, que queremos pegar em armas contra o Estado, a esquerda, os opressores, e a esquerda, que defende que milhões morram em nome de um projeto de poder que não tem porra nenhuma do caralho a ver com moralidade. Eu falo palavrão mesmo, ok? Agora, como é que a esquerda normatiza o crime? Tem um cara muito bom, tem um escritor muito bom, inglês, chamado Toby Guise. Ele escreve para Attack Magazine, que é uma das melhores revistas online que vocês vão ver. Attack Magazine, podem procurar no Google. Eles estão sempre precisando de dinheiro, de apoio. O símbolo é uma ruivinha, assim, com uma piteira. Vocês podem entrar lá e apoiar, porque os artigos são excelentes. E ele disse o seguinte: nunca houve na história da humanidade um aumento da tecnocracia, da natureza tecnocrática do Estado, que tenha resultado em um aumento da ordem social. Nunca houve isso. E aí eu acho que Platão, a filosofia política de Platão, acaba caindo por terra. Por quê? Porque quando nós permitimos a formação de uma tecnocracia estatal, nós já estamos cometendo o mais grave erro moral, que é trocar a defesa da lei moral por algum tipo de benefício de curto prazo imanente. Um aumento da própria segurança corporal. Então é muito perigoso abdicar da moral. É muito perigoso perder esse horizonte metafísico da ética. Por isso que nenhuma tecnocracia resultou em um aumento da ordem social. Porque a ordem social foi abdicada e o crime estatal foi normatizado. E quando o crime estatal é normatizado, as pessoas passam a achar normal um assassino, como Guilherme de Pádua, ter um Facebook, andar pela rua, comer num restaurante e até casar. Tem uma doida que casou com ele. Maluco, ele matou uma mulher que era namorada dele, ficante dele, não sei. E tem mulher que continua com um cara desse. Isso é normatização do crime. E o PT, que é o partido mais assassino da história, o partido mais criminoso da história, que sempre apoiou ditaduras que matam milhões de pessoas, que matou dezenas de pessoas ligadas ao caso Celso Daniel, que perseguiu o caseiro lá do Palocci, um partido de bandidos, de terroristas. A Gleisi Hoffmann apoia terrorista. O Cesare Battisti, que eles deram abrigo, é um terrorista assassino. Esses caras agora vêm falar: olha, os assassinos apoiando o Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida de que eles compraram esses assassinos para atuar como máfia. Né? Fazer marketing virtual do PT apoiando o Bolsonaro. Então eles apelam para a lei natural mesmo. Eles apelam para o que sobrou de lei natural no coração do homem. Mas quando eles tomarem o poder, eles vão ser os primeiros a libertar assassinos.
Isso que eu tinha para falar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Abraham Lincoln é um estatista escravagista. Um dos piores desgraçados que já aconteceu. Ele mesmo era contra a abolição da escravidão. A guerra civil não tinha nada a ver com a escravidão, tinha a ver com guerra comercial e unionismo. Não, eu não vou votar. Eu estou torcendo para o Bolsonaro, mas eu acho que a melhor estratégia é ir trazendo as pessoas da esquerda para a direita. Mas se nós não atacarmos a raiz do problema que é a democracia, não vai ter ninguém para atacar. Mas isso tem que ser feito através de uma estratégia que permita que os moderados saiam da moderação e vão cada vez mais para a direita, de forma a nunca deixar a esquerda ganhar. Eu sou contra essa coisa de vão piorar, quanto pior, melhor, para depois melhorar. Não. Sou completamente contra isso. Além disso, nós nunca podemos subestimar a capacidade do PT em servir como um instrumento tático da maldade, do demônio. Vocês não sabem o que é o PT. Não se brinca com o PT. Eu torci para Dilma contra o Aécio porque PT e PSDB é a mesma coisa. Então a Dilma já estava totalmente desgastada politicamente. A Dilma foi a maior formadora de libertários e direitistas raiz no Brasil. Mas agora é diferente. O Haddad é um intelectual perigosíssimo, orgânico. Eu não vou brincar com isso, não. Pessoal, por favor, se abstenham de comentários técnicos. Limpa a lente, corrige a câmera. Eu não sei mexer com essas coisas. Você não sabe. Eu demorei 1 hora para fazer essa live funcionar. O técnico no telefone. Eric Levy, ele pergunta o seguinte: Bolsonaro vai conseguir liberar as armas? Essa é uma boa pergunta. Eu acho muito ingênuo a pessoa que fala: vamos votar no Bolsonaro porque ele vai liberar a arma. Calma, não é assim. A democracia é um inferno. Ele vai liberar, talvez, ele vai revogar o Estatuto de Desarmamento, aí você vai poder comprar uma arminha de merda, uma 22, depois de passar por milhões de testes e registros do governo, quando o que nós deveríamos ter é blindados. Nós deveríamos ter sistemas de lançamento múltiplo de foguetes na mão dos civis, sem registro, para que nós possamos fazer frente à opressão do governo. Agora, eu prefiro isso, o Bolsonaro, com toda essa merda, do que o Haddad. O que nós não podemos fazer é, olha, o Bolsonaro vai salvar o Brasil. O Bolsonaro não vai salvar nada. O Bolsonaro é seu inimigo. Só que é melhor ter o Bolsonaro como inimigo do que ter o Haddad como inimigo. Esse é o grande ponto. O nome da revista que eu citei, Bruno Guedes, é Taques Magazine. O Diego Máximo fez uma pergunta muito boa. É moral usar o gradualismo para fins brutalistas? Desde que você não infrinja a raiz moral da ideia que permeia o brutalismo? Eu não tenho nada contra o cara entrar na Receita Federal para sabotar os sistemas ou para fazer vista grossa para os sonegadores. Eu não tenho nada contra o cara se candidatar a um cargo político, embora isso seja extremamente perigoso espiritualmente falando, só para cortar imposto, cortar regulação, cortar imposto, cortar regulação, privatizar estatal, liberar droga, liberar arma. Ok. Só que tem que fazer muito cuidado, tem que tomar cuidado para não acabar fazendo aquelas concessões laterais que o Murray Rothbard tanto criticava, que eu falei no meu debate contra o Osterman. Bosterman. O cara que declara Bitcoin. Jesus Cristo. Paulo Freire é um câncer. Tu conhece o localismo? Sim, eu sou um localista. As decisões devem ser tomadas de forma cada vez mais local e descentralizadas, tendo em vista, é claro, os parâmetros perenes, os prolegômenos. É aí o erro do Porto. O Porto acha que descentralização é a solução para tudo. Não. A descentralização decisória é importante, porque o homem é que é salvo. O homem é que faz deliberação moral individualmente. Mas ele só faz isso se ele tiver a liberdade de seguir a verdade absoluta. Então você não pode descentralizar coisas que são absolutas, como a ética, o bom, a ciência, a verdade, e tudo aquilo que é ordenado, a beleza. Essas três coisas que vêm da filosofia clássica não têm que ser relativizadas, Porto. Eu acabei de falar, Lucas. Então, isso é a ética libertária tem a ver com o bom, que tem tudo a ver com a moral cristã.
Abraço para o Nicolas Passos. Obrigado pelo elogio. O Diego Máximo está comentando sobre um estudo feito por um cientista brasileiro que apontou 77% de chances no primeiro turno, parafraseando meu amigo Cristiano Quioca. Se os institutos de pesquisa não amanheceram cercados pela polícia, é porque tem coisa errada. Agora, para terminar a live, eu quero dizer o seguinte. Agora eu vou terminar a live, que eu tenho que trabalhar, mas é o seguinte. Caramba, 2 horas. A normatização do crime, que a esquerda promove, é uma tentativa de nos distanciar da lei moral. No momento em que a esquerda faz isso, ela não só criminaliza todas as formas de defesa do indivíduo, da família, contra aquilo que oprime o indivíduo, como também ela coloca instituições de caráter coletivo acima da moral, de forma que pequenos atos, pequenas discordâncias, sejam vistas como as piores barbáries. E isso faz com que o tecido social se esgarce. E isso vitima, inclusive, a direita. Eu vou dar um exemplo. A esquerda, na sua guerra contra a humanidade, ela tenta impedir, dificultar a capacidade de coordenação entre os homens, a capacidade de construir instituições fortes e subsidiárias, que são coletivas, sem serem coletivistas, porque elas são baseadas na cooperação espontânea dos indivíduos. Não é coletivismo e também não é atomismo. Como é que a esquerda dificulta isso? A esquerda dificulta isso fazendo com que, filosoficamente, tudo aquilo que afeta o indivíduo seja minimizado em termos de importância, e tudo aquilo que afeta a coletividade positivada, a democracia, o Estado de Direito, a Constituição, essa merda toda, seja visto como um crime de lesa majestade. O Bolsonaro é contra a democracia. Ao ponto de que você vê absurdos, bizarrices, descalabros, como a pessoa ir até o perfil do Guilherme de Pádua, que é um assassino de mulheres, e falar: isso mesmo, Guilherme, o Lula é corrupto. Eu não vou discutir os crimes do Lula, os crimes reais do Lula. Mas a pessoa está achando que o grande crime é a corrupção, falando mal da corrupção no perfil de um assassino. Vocês estão entendendo onde eu estou chegando? Então, se a coletividade vale e o indivíduo não, como o indivíduo vai realmente se coordenar na busca pela salvaguarda dos seus direitos, através da Constituição, através da construção de instituições que não influenciem o indivíduo, mas que seja, sim, influenciada, reflexo das suas inclinações naturais ao bem. Isso é escolástico. Não vai. Esse é o grande mal da esquerda, esse é o grande mal do positivismo. Então, sim, o crime fica normatizado. E aí acontece o seguinte: nós acabamos julgando pessoas que não são criminosas, que não são agressivas, que não são mal intencionadas, porque elas defendem algo que vai refletir em dano coletivo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu estava na Liberticon, tinha lá as menininhas do Livres. O Livres defende um monte de ideologias lixo. Feminismo, aborto é complicado, né? Promiscuidade. Eu sou contra tudo isso, eu sou conservador tradicionalzão. Agora, você vai brigar com a menininha do Livre? Você vai odiar ela? É isso que o Estado quer. O Estado quer que vocês se odeiem. Não. Eu conversei muito amigavelmente com elas, fomos tomar um lanche juntos, pessoalzinho do Livres, e nós fomos ver onde que nós concordamos. Nós concordamos a respeito de como o Estado cerceia nossas liberdades econômicas e civis, e assim por diante. Nós temos que cultivar a cooperação e a caridade entre as pessoas de bem, para que nós tenhamos força para combater o mal, os bandidos. É isso. Abraço.